Boa noite, graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz? Amém? Glória a Deus. E quero primeiramente agradecer, porque eu sei que o motivo de gratidão é estar na presença do Senhor, estar em unidade com o Espírito Santo. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando para a igreja do Senhor. Também quero agradecer ao meu pastor Roberval e minha pastora Suelaine, e que hoje vamos aprender algo muito interessante, que é escolhas que nos definem. Como assim? Eu falei assim sobre gratidão, em ser grato. A gratidão na nossa vida, ela nos define. A palavra do Senhor fala que nós temos que ser grato todo momento. Porque a gratidão, pode sentar, igreja, porque a gratidão, ela faz com que venhamos ter um coração de olhar para o Senhor e reconhecer todos os feitos que Ele tem feito pela nossa vida, os milagres. Observar nos mínimos detalhes aquilo que Deus mais trabalha na sua vida. E como foco em escolhas que nos definem, eu vou abordar aqui 2 tópicos, que é: domine a sua mente, e o segundo, mantenha-se focado no seu propósito. Quando eu falo assim, domine a sua mente, podemos se perguntar assim: o que seria dominar a nossa mente? Por exemplo, quando você tem um obstáculo e você recua sobre aquele obstáculo, você deixou aquele obstáculo ser maior do que a sua fé. Você deixou aquele obstáculo prevalecer mais do que a sua fé e do que o poder do Senhor sobre a sua vida. Podemos analisar isso em Números 13:30. Ou como é interessante quando uma pessoa que domina a sua mente, uma pessoa que está focada e determinada em vencer, ou como ela analisa um obstáculo, como ela vê um obstáculo na frente dela, o que ela faz quando ela está firme, ela está dominante. Ela renova o entendimento dela na palavra. Ela sabe em quem ela está crendo, ela sabe no que ela quer para a vida dela. Olha o que Números 13:30 descreve. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor mandou o povo e os espias, 12 espias, ir para a terra que manda leite e mel, chegou lá, 10 retrocederam. 10 viram o obstáculo, que a terra era boa, realmente, a terra mandava leite e mel, mas eles viram as dificuldades. Eles olharam o gigante, olharam que o povo era mais poderoso do que o povo de Israel, mas ali tinha 2. Aí então, Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Você tem ideia do que é você ter uma mente confiante? Você dominar a sua mente? Isso aqui é aquilo que a Bíblia fala. Caleb, ele era um cara que dominava a sua mente. Ele era um cara que era focado na palavra do Senhor. Ele focou aonde? Ele disse: possuiremos em herança e certamente, aí ele fala, porque seguramente prevalecemos contra ela. Olha o nível de domínio que ele tinha. Você tem ideia do que é isso? Que domínio é esse? Você já pensou? Pensa em uma dificuldade que você mais tem na sua vida, que ela é o seu bloqueio de você não realizar aquilo. Pensou? Imaginou? Ou financeira, ou sentimental, ou espiritual. Mas pense aí, a partir do momento que Caleb, ele viu uma dificuldade, ele se manteve firme, ele dominou a sua mente. Ele olhou para a dificuldade e disse assim: não, eu tenho herança, certamente eu vou prevalecer contra eles, porque ele estava onde? Ele estava com o Senhor. E o que eu quero dizer é, quando você tem um domínio da sua mente, quando você tem um domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, como Gálatas 5 descreve, que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio, você tem um domínio da sua mente, que eu creio que é uma das coisas que o ser humano mais tem que evoluir, buscar ter, é domínio próprio da sua mente.
Porque muitas vezes nós vimos a dificuldade, nós olhamos para ela e nós pensamos que aquilo ali é algo impossível. Para a gente sim, mas para Deus, não. A Bíblia descreve que nada para Deus é o quê? Impossível. Nada para Deus é impossível. Então, se certamente nada para Deus é impossível, então, ao eu entrar na terra prometida que emana leite e mel, eu vou prevalecer contra ela. Eu vou lutar, eu vou vencer sobre aquela circunstância. E isso é para a nossa vida diariamente. Esse prevalecer, essa certeza de vitória, essa certeza de herança, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós pensamos que muitas vezes é no lado espiritual, mas é no lado espiritual, mas também é no nosso lado social, nosso lado secular. Muitas vezes nós queremos vencer em uma área, mas não vencemos porque a nossa mente nos domina. Primeiramente, o medo. Segundo, a preguiça. O medo de errar, o medo de fracasso. Mas quando você domina a sua mente, você vai dizer: ei, não. Se eu errar, eu tento de novo. Se eu falhar, eu continuo tentando. Se não der certo ali, eu vou fazer outra coisa. Mas eu não vou deixar aquilo me dominar. Eu não vou deixar o medo do fracasso. Eu não vou deixar a derrota ou a circunstância ou dificuldade me dominar. Eu vou continuar perseverante naquilo que eu quero. Eu vou dominar a minha mente. A sua mente, ela é um princípio, ela é o pilar de tudo para que você venha ter uma vida de sucesso. A sua mente é o pilar, é a base para que você venha ser uma pessoa imparável, uma pessoa determinada, uma pessoa pujante. O livro de Mindset, uma autora chamada Carol Dweck, ela fala que há dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Ela fala que a mentalidade fixa é aquela pessoa que olha uma dificuldade, ela olha para a sua inteligência e ela vai passar por aquilo, ela se acha que não é capaz de obter resultado. Porque ela pensa que o nível de inteligência dela, o nível de inteligência só é isso aqui, eu só consigo ir até aquele certo ponto. Aqui não dá, eu não posso mais passar sobre aquele lugar, aquele nível ali, vamos supor, é do nível de 1 a 10, eu só vou até 5, o 6 já é difícil demais para mim. O 6 já é para quem é muito inteligente, para quem é um gênio, para quem é um Albert Einstein, para quem é um físico, é esse nível. O mindset fixo, ele é só aquela pessoa que está lá, tendo 5, ele não passa, ele não vai adiante, ele não tenta buscar ser melhor, ele não tenta buscar evoluir, se tornar constantemente uma pessoa que se autodomina. Sirius, um pensador, ele fala: se você quer ter um império, governe a si mesmo. Aí, continuando sobre a reflexão de Carol Dweck, que ela fala sobre o mindset de crescimento, que já falei o fixo. Aí o de crescimento é uma pessoa de mentalidade fixa, ela busca crescer todo dia e todos os momentos. Ela não olha a dificuldade como um empecilho, mas ela vê o quê? Uma oportunidade de vencer. Porque se você deixa um obstáculo hoje na sua vida lhe bloquear, mais para frente, se você deixar aquele obstáculo para trás, lá na frente vai ter um obstáculo muito maior. E isso vai ser mais difícil de você vencer, porque você não resolveu esse obstáculo. Você esqueceu de matar um leão hoje, amanhã se você tiver, vai ter o quê? 2 leões. Se você esquece de matar um leão hoje, amanhã vai ser 2 leões. Vai ser mais difícil matar um leão hoje ou matar 2 amanhã? 2 amanhã, né? Vai ser mais difícil. Porque se você vacilar, o outro leão vai lá, pegou você. Isso é aquilo quando você domina a sua mente. Quando você domina a sua mente, quando você tem um entendimento de quem é você, quando você vê a sua capacidade, que você pode vencer, você pode ser uma pessoa melhor todos os dias, você vai ver que um leão para você vai ser só filhote. Vai ser um nada. Você vai olhar para o leão e você vai dizer assim: não, eu consigo vencer.
Porque tudo está na sua mente. Quando você coloca na sua cabeça, eu não consigo vencer, eu não posso conquistar, eu não posso lutar, eu não consigo chegar àquele ponto, você está dizendo para si próprio que você não tem força, você é um fracassado, que você desiste, que você não tem uma inteligência, que você não é capaz de obter resultados na sua vida que você tanto quer. Mas para isso, para você ser uma pessoa de excelência, uma pessoa que domina a sua mente, você tem que olhar para si mesmo, olhar no espelho. Se olha no espelho assim e veja assim: nossa, eu sou um cara de excelência, eu sou um homem de excelência, eu sou um homem capaz, eu consigo gerar resultados na minha vida espiritual, profissional e financeira. Mas para isso, há o domínio da sua mente. A sua mente vai determinar, mas através das suas escolhas. Porque a vida, ela não determina quem você vai ser. Não, a vida só mostra resultados das suas escolhas. Se hoje você é uma pessoa, amanhã a vida só vai te demonstrar as escolhas que você tomou no seu passado. Quem vai ser Bruno amanhã? Eu escolhi ser quem eu vou ser hoje. Amanhã a vida vai me mostrar o meu resultado da minha escolha. Mas isso porque eu dominei o quê? A minha mente. Eu falei assim, se eu falei para mim, eu vou ser um Bruno melhor amanhã, minhas escolhas têm que mudar hoje, para aquele resultado de amanhã ser o quê? Melhor do que o de ontem. E quando você descobre isso, quando você tem essa capacidade, quando você se vê essa capacidade de você tornar uma pessoa melhor, dominando a sua mente, você vai ter sucesso em tudo. Amém? Amém? Um exemplo, Caleb. Ele viu a dificuldade, ele viu as barreiras, ele viu que tinha gigante, mas ele se montou o quê? Dominando o quê? A sua mente. Ele não deixou o quê? Primeiro princípio, o medo. Ele não deixou o medo. Ele não deixou o medo o quê? Dominar. Ele não deixou o medo dominar. Ele não deixou aquilo que ele mais queria, que era a terra prometida, que emana leite e mel. Ele não deixou aquela fartura, aquela prosperidade ser algo longe, algo impossível, algo lá longe, lá onde Judas apertou a botas. Não, ele olhou para ele e disse assim: eu não vou ter medo, eu vou prevalecer, porque quem eu confio, que é o Senhor, Ele já me garantiu por herança, e certamente Ele ia quê? Possuir. Certamente Ele ia possuir. Mas isso, uma coisa muito interessante, como o Provérbios 4:23, que o Senhor fala bem assim, ó, que tudo que você deve guardar é o quê? O seu coração. E quando ele, aí no versículo 20, quando ele fala aqui, o filho meu, atenta o quê? As minhas palavras. Mas para você ter uma mente firme, uma mente controlada, você tem que o quê? Estar firme na palavra do Senhor. Você tem que guardar a palavra do Senhor diariamente. Tem uma dificuldade, você tem um versículo da Bíblia memorizado. Você sabe o que aquele versículo vai dizer, você vai ter a revelação, o entendimento, porque o Espírito Santo traz a clareza. O pastor fala sempre direto que a palavra do Senhor traz luz ao quê? Ao entendimento. Entendimento de que você é, entendimento de você ter uma mente clara, firme e focada, determinado, pujante, ousado, positivo, sem medo de errar, sem medo de fracassar, porque tudo que você vai fazer na sua vida, quando é baseado em dinheiro, tem um risco. Tudo tem um risco. Tem risco ou não? Tem risco de dar errado, tem risco de dar certo. Mas você prefere arriscar ou não? Arriscar ou não? Arriscar. Porque é melhor você arriscar agora do que você ter um arrependimento amanhã. Tipo assim, poderia ter investido em um negócio de $100 mil e ganhar 1 milhão. Aí quando você vai, deixou de fazer aquilo, você vai ter um arrependimento. O arrependimento vai lhe ajudar em alguma coisa? Não, só vai trazer o quê? Tristeza, desânimo, sem motivação. Por que uma pessoa é ansiosa? Por que uma pessoa tem medo? Por que uma pessoa é inconstante nos seus caminhos? Porque vem uns pensamentos, aquelas coisas, você não vai conseguir, você não é capaz. Vem a sobrecarga de pensamento todos os dias. Você não é capaz, você não vai conseguir comprar o seu carro, a sua casa, você não vai conseguir casar, você não vai conseguir fazer a viagem que você tanto deseja. Por quê? Aquela pessoa, ela não tem o quê? O domínio da sua mente. Ela não está usando o fruto do Espírito, que é o quê? Domínio próprio.
E quando você usa o fruto do Espírito, que é domínio próprio, você vai ter uma mente posterior àquilo que era para você ter. Você vai ter aquilo que Filipenses 4:8 descreve. Que você deve pensar, tudo que é bom, perfeito e agradável. Olha a diferença. Olha a diferença quando você domina a sua mente. Olha a diferença de uma pessoa que é dominada pela palavra. Olha a diferença de uma pessoa que tem atitude baseada na palavra, uma pessoa que tem atitude, tem uma fé baseada no Senhor, com um fundamento na palavra, ou uma pessoa que não tem baseado a sua fé em nada. É uma pessoa que é inconstante, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita nela mesma. Mas uma pessoa que tem uma mente dominante, ele domina a sua mente, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar. Ele pode estar aqui hoje, mas amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, eu sei onde eu quero estar. Porque eu dominei aonde? A minha mente. Aí você vai desfrutar do melhor dessa terra, você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida abençoada, você vai ver como é satisfatório você viver por excelência, dominando a sua mente. Não só isso, mas na Bíblia você vai ver, na Bíblia você vai analisar, mas livros que eu já li sobre o homem mais rico da Babilônia, ele fala que uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Ele fala assim, quando você se capacita, quando você muda o seu intelecto, a sua mente, aquilo ali que você quer fazer vai se tornar o quê? Fácil. Vai ser difícil? Vai ser através da sua visão se você torna aquilo difícil. Vai ser fácil para uns e difícil para outros. Mas por que o fácil para aquele? Porque ele o quê? Dominou. Ele teve o quê? Uma preparação o quê? Adequada. Em Eclesiastes 10:10, na nova tradução da linguagem de hoje, fala bem assim, com a sabedoria o problema pode ser resolvido. Com a sabedoria, há proveito. Com a sabedoria, aquilo que você mais quer, há como solucionar. Mas a sabedoria vem a partir do momento quando você renova o seu entendimento. Como Romanos 12:2 descreve, que nós temos que renovar o quê? Nosso quê? Entendimento. E isso é o quê? Prática. Né? Eu leio a Bíblia hoje, passo 1 ano, 2 anos sem ler a Bíblia, pode ser os 5 dias. Não. É todos os dias. Isso é domínio, isso é segurança em si mesmo. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que não para planejar o seu futuro, uma pessoa que não para determinar o que ela quer daqui a 5 anos, 10 anos, ela tem domínio da sua mente? Tem domínio? Não. Ela não domina aquilo que é mais importante para ela obter o sucesso, que é a mente dela. Ela fala assim, eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo. A Bíblia fala que há tempo para tudo. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Tem uma frase que fala assim, ou você diz que você não tem tempo, ou você diz que você não quer. Então, será que você não quer dominar a sua mente? Será que você não quer ter uma mente positiva, uma mente de uma pessoa intelectual, uma pessoa que para analisar, uma pessoa que é definida? Eu tenho isso para fazer, eu vou fazer, eu vou ser disciplinado. Mesmo que a carne não quer, mesmo que a vontade naquele momento não quer, eu vou ser disciplinado. Eu vou fazer acontecer. Eu vou chegar, eu vou sentar e vou parar e vou estudar a Bíblia, vou orar, vou ler um livro. Porque eu sei que a partir do momento quando eu paro para estudar, a partir do momento quando eu invisto na minha mente, quando eu domino ela, quando eu tenho a certeza de quem eu sou e que eu sou um cara capaz, que eu sou um cara que posso fazer acontecer, o resultado vai acontecer assim, Porque muitas pessoas querem resultados e elas não obtêm, porque elas continuam fazendo as mesmas coisas. Ela não evolui, ela não tem domínio da mente, ela não tem consciência onde ela está e onde ela quer chegar. Quem não sabe o que quer, vai poder pedir alguma coisa? Se você não sabe o que você quer, você pode pedir alguma coisa para Deus? Não. Você tem que saber o que você quer, você tem que dominar a sua mente. Eu quero isso, 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 desse jeito. A partir daquele momento, você vai trabalhar a sua mente, a sua inteligência, o seu intelectual naquilo que você quer, para obter aquilo que você quer e desejar os resultados que você quer obter. Mas isso é todos os dias. Porque a partir do momento quando você perde o foco disso,
os seus planos vai estar o quê? Se atrasando a cada dia mais e mais. Vai estar o quê? Acumulando. Aquilo que era para me fazer hoje, eu deixo para amanhã. Aquilo que é para fazer agora, eu deixo para daqui a pouco. Aquilo que é para me fazer daqui a 3 meses. Não, daqui a 6 meses eu faço. Isso não é domínio. Isso não é domínio. Isso não é domínio. Olha o que o Senhor fala sobre planejamento em Provérbios, se não me engano, Provérbios 25, 2. Olha o que o Senhor descreve sobre o planejamento como algo sobrenatural. Quando você tem um princípio, quando você determina, quando você quer. Provérbios 25. Olha o que o Senhor descreve. Aí o Senhor fala que, aqui ó, como as águas profundas e o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Ele fala, aquilo que você mais tem no seu profundo, um homem o quê? De inteligência, um homem de intelectual, um homem capaz, um homem confiante, um homem que domina a sua mente, ele vai trazer o quê? Aquilo que? Dele o quê? Para fora. Ele vai trazer o quê? Para fora. Olha, como as águas profundas e o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará o quê? Trará para fora. 20, Provérbios 20, versículo 5. Todo mundo achou? 20, versículo 5. Aí ele fala, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, é aquilo que você absorve, é aquilo que você se instrui, é aquela capacidade que você coloca em si mesmo, é o resultado que você precisa obter em você primeiro, para depois o quê? Expandir o quê? Para fora. Vai vir como o quê? Aí ele continua, mas o homem de inteligência o trará para fora. Aquilo que você esmelhou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você se desenvolveu na sua mente, você vai trazer o quê? Para fora. Com o quê? Com a sua inteligência. Mas a inteligência só é a partir do momento quando você o quê? Se domina. Quando você sabe escolher o que é certo, o que é errado. Em vez de você estar assistindo uma Netflix ou assistindo um Prime Video, em vez de você estar no Facebook ou no YouTube, você vai estar o quê? Estudando. Se tornando uma pessoa melhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem que lia muito. Você pode ver isso em 2 Timóteo, capítulo 4, 13. Ele fala bem assim, ó, que quando o discípulo dele que era para ir aonde ele estava, ele fala assim, ó, traga a minha capa e traga os meus livros. Aí ele fala, preferencialmente os de couro. Ele era um homem que se instruía, ele se moldava. Ele era um cara que tinha domínio na mente dele. Ele era um cara que era decidido, porque para você ser decidido, você tem que ser uma pessoa que domina a sua mente. Eu vou bater muito nessa tecla de dominar a sua mente, porque tudo na nossa vida vai ser em dominar a sua mente, a nossa mente. Se você vai orar, você tem que determinar, eu vou orar. Você não vai protelar, eu vou orar 10 horas, eu vou orar 10 horas. Eu vou ler a Bíblia 11 horas, eu vou ler a Bíblia 11 horas. Eu vou jejuar hoje, eu vou jejuar hoje. Mas se você não domina, você não se domina, como você pode prevalecer sobre aquela área e obter sucesso espiritualmente? Agora você pula para a área social. Como você vai obter sucesso na sua vida profissional? Se você fala assim, eu vou estudar, eu vou ler um assunto interessante sobre o meu trabalho, para mim se aperfeiçoar, para mim se tornar melhor. Tem como você obter sucesso e resultados? Tem como? De maneira alguma. De maneira alguma. Falar procrastinação, mas na verdade é preguiça mesmo. A pessoa é preguiçosa mesmo. Não, você está procrastinando, quer dizer que você está protelando, você está deixando para lá. Não, você está com preguiça, você não quer fazer aquilo. Porque você só quer fazer o quê? Curtir o Netflix, que é bom demais, né? Uma pipoquinha, uma Pepsi, cocada, e assim vai. Biscoito, você quer isso. Mas estudar, ler uma Bíblia, ler um livro, a gente quer? Não. Porque quando a gente assiste o Netflix, o prazer é imediato. A dopamina é na hora. A partir do momento quando você sabe que você vai assistir um filme, você já fica o quê? Alegre. Aquele filme vai ser top, viu? Aquele filme vai ser bem, isso aqui vai ser top, viu? Mas quando você vai ler um livro, você fala assim, ixi, vou passar 1 hora lendo um livro, véio, misericórdia, bicho. Quando aquele cara começa a falar sobre anatomia, não sei das quantas, fala sobre
Ele começa a falar sobre, olha, fulano não sei quanto, disse que ia fazer isso. O cara fala assim, meu irmão, tu é doido, bicho, vai se converter, eu não vou te dar isso aqui nada, meu irmão. Tá doido, é? Não é verdade? Mas quando você domina sua mente, você chega lá, eu vou ler aquele livro hoje. Olha, comprei um livro hoje top das galáxias. Eu não comprei não, estou dando só um exemplo. Mas você vai dizer assim, para sua mente, isso é domínio. Você vai dizer assim, olha, comprei um livro hoje top das galáxias. Qual foi o nome do livro? Foi A Arte de Pensar Claramente e O Obstáculo é o Caminho. Eu já leu quantas páginas? Eu já li o livro hoje já quase todo já. Você, como é que é? Tu já leu o livro quase todo? Já, rapaz. Oxe, tá doido? Não, meu irmão. Eu tenho vontade de dominar a minha mente. Eu quero se tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser um cara de intelecto, um cara que passa visão diferente no meu trabalho. Um cara que, até para a sociedade, quando você domina a sua mente, você vai ver que você vai ser uma pessoa diferente. Você chega perto de qualquer pessoa, você vai falar sobre um livro, uma pessoa olha para você assim, diz assim, ou você tem domínio na Bíblia, uma pessoa olha para você com um olhar diferente. Diz que uma pessoa perto de você, não é uma pessoa que é inteligente, não se destaca perto de você? Me diz, não se destaca não? Você vai conversar com uma pessoa que ela é intelectual, ela tem inteligência, ela vai conversar com você assim, você fica olhando para ela assim, tá doido, meu irmão, você fala na sua mente, esse cara é rochedo mesmo, viu? Essa mulher é de rocha mesmo, viu? Diz que não é? É. Mas por isso, porque ela se dominou, ele se dominou, ele trabalhou aonde, Aqui, Conversa com o pastor, com a pastora. Aí a pastora começa a falar da Bíblia, né? E a pastora a pastora começa a falar sobre a Bíblia. Aí eu falo, aí na hora a pastora fala sobre a Bíblia, eu vou lá, e pastora, aí na Bíblia também fala isso. Não é minha pastora? Eu não fico para trás não, viu? A pastora e o pastor ficam assim, Eu sei que o pastor e a pastora têm uma carga muito maior do que eu, né? Mas conforme eu vou estudando, eu vou aprendendo, eu vou dominando a minha mente, eu vou buscando a palavra, eu vou tendo domínio sobre mim. Quando eu tenho domínio sobre mim, sobre aquilo que eu quero fazer, alguma coisa, ler a Bíblia, orar, eu vou ter domínio sobre outras áreas que eu quero vitória. Aí eu vou conversar com a pastora conversa sobre o versículo, aí a pastora fala sobre o versículo, eu fico imaginando, aí eu falo assim, pastor, olha, lá em Mateus fala sobre isso. Aí a pastora fala assim, eita Bruno, aí tá vendo? O mestre, a pastora fala, que ela tá de prova, não, pastora, o mestre aí, viu a diferença? É empolgante quando você domina a sua mente. Mas quando você é aquela pessoa que, como eu posso dizer, não inteligente, porque todo mundo tem uma capacidade de inteligência, porque você sabe uma coisa que eu não sei. Então isso vai tornar você inteligente mais do que eu, não é verdade? Porque aquilo que a pastora sabe eu não vou saber, mas vai ter uma coisa que eu sei que a pastora também não vai saber, não é verdade? Mas aquilo ali vai te cativar, vai abrir um desejo de você assim, eu tenho que dominar, eu tenho que me dominar, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Porque a partir do momento que eu sou uma pessoa melhor, eu vou ter resultados que eu quero obter. Aí você lê um livro que você gosta, sobre um tema que você gosta, um livro que você tem que ler muito top, é O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro top das galáxias. Aí continuando, quando você lê, você busca aprender, quando você busca se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, você vai ter o sucesso que você quer obter. Aí eu conversando com a pastora, a gente conversando, falando, aí eu vejo aqui, nossa, aquilo ali é tão bom. Por que é? Porque aquilo ali me edifica. A gente conversando com a pastora, conversando com o pastor, ou conversando com o irmão, aquilo ali vai te edificar, vai tornar você uma pessoa melhor. E para você ter sucesso, não é o dinheiro que determina o teu sucesso, é você ser uma pessoa melhor todos os dias, é você ser uma pessoa que se domina, é uma pessoa que é definida, como eu falei na ministração da ADC passada, uma pessoa que tem um significado, ela é definida. Quando você aprende, quando você evolui, quando você tem a consciência da sua mente, quando você para para meditar, quando você para para ler a Bíblia, quando você para para focar no seu propósito, você vai ver que o teu relacionamento com as pessoas vai ser diferente, você vai ter uma palavra de fé, você vai ter uma palavra de motivação, você vai ter uma palavra de pujança para aquela pessoa que está negativa, a pessoa está desmotivada, ela está assim meio... Eita, eu estou triste da vida, cara, eu estou meio assim, meio baqueado, estou meio, sabe, meio... mistério, não quero saber de nada, só queria hoje, se o Senhor me levasse hoje, eu estava feliz.
Mas quando você tem uma palavra de fé, quando você tem consciência, quando você domina a sua mente, quando você aprende e evolui, você vai dizer para aquela pessoa: não, meu irmão, persevere, seja firme, seja valente, seja bravo. Olhe para Caleb, viu como ele estava diante de dificuldade, mas ele continuou o quê? Perseverando. Agora, olha quando você é uma pessoa feito Caleb da vida, voltando lá para Números 13, 30, mas agora no capítulo 14. 14, para você ver, olha o que ele fala, uma coisa muito interessante, o que o Senhor fala, qual é a recompensa dele, viu? Quando ele dominou a mente dele, viu? Olha a recompensa de Caleb, viu? Quando o Senhor descreve assim, o Senhor olhou para Caleb e viu que Caleb era um cara que tinha um espírito diferente. Olha, aí no versículo Números 14, 24, todo mundo achou? Números 14, 24. Todo mundo achou? Aí o Senhor falava assim, ó: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou. Grave isso, viu? Irmã Luciana. Números 14, 24. Aí ele fala: achei, irmã Luciana? Tá no gatilho? É isso aí. Aí, continuando. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e sua descendência possuirá em herança. Olha a diferença de uma pessoa que domina a si mesmo. Uma pessoa que não deixa as dificuldades e o medo prevalecer sobre a fé dela. Caleb deixou o medo prevalecer sobre a fé que ele tinha no Senhor? Não. Se você for analisar, dos 10 espias e de todo Israel, toda aquela geração ali, a partir dos 20 anos para frente, não entrou na terra prometida. Somente 2 pessoas daquela geração entrou na terra prometida, porque ele teve uma fé, ele teve uma mente firme, ele dominou a mente dele. Foi Josué e Caleb. Josué e Caleb, pelo domínio da mente dele, pela fé dele, por se manter no Senhor, ele recebeu a recompensa. Ele desfrutou da terra que mana leite e mel. Mas para isso, ele dominou o quê? Fala, igreja. A mente. Ele dominou a mente. Se ele olhasse para dificuldade, se ele olhasse para o medo, que aquele povo era forte do que o povo de Israel e que tinha gigantes ali, será que ele ia entrar? De maneira alguma. Se ele ficasse com medo, tremesse da base, olha o gigante, eu disse: eita, estou beliscado agora. Aí ele olhasse para aquele gigante e disse assim: meu irmão, como é que eu vou derrubar aquele bicho ali, velho? 5 metros de altura, você é doido de cachoeira, tá, dá regra não, tem futuro? Tem não. Aí ele olhou assim, mas ele olhou assim, ele falou assim: aqui não. Ele olhou para a circunstância, mas ele se manteve o quê? Firme, dominante. Ele não deixou a mente dele o quê? Dominar ele. Ele não deixou o medo abater a fé dele. Ele não deixou aquela dificuldade tirar o quê? A herança, tirar a promessa do Senhor. Agora eu pergunto: quantos de nós temos deixado a dificuldade, quantos de nós temos deixado a circunstância, a dificuldade tomar a nossa herança? Quantos de nós temos recuado daquilo que Deus nos prometeu? Porque muitas vezes aquilo que Deus prometeu está bem onde está aquela câmera ou está lá na frente, mas nós temos recuado por conta da dificuldade que há no caminho. Mas eu falo, igreja, se você tem uma dificuldade, se mantenha perseverando. Porque a recompensa para quando você persevera naquilo que você acredita, quando você tem uma mente que você se domina a sua mente, é muito próspera e abençoada, como foi na vida de Josué e Caleb. Você já imaginou?
De toda a geração de Israel, só quem entrou só foi Josué e Caleb na terra prometida, porque ele se manteve firme na promessa do Senhor. Provérbios 22:4 descreve que a recompensa da humildade e o temor do Senhor é riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade. Você sabe o que quer dizer humildade? Humildade quer dizer um coração que teme a Deus, um coração inclinado para o Senhor. Humildade é você reconhecer todos os momentos da sua vida que Deus é contigo. Humildade é você estar passando por uma dificuldade, você saber que Deus já garantiu a sua vitória. Deus já prevaleceu já na cruz do Calvário a tua vitória. Mas para isso, para Deus se agradar de você, você vai ter que ter uma mente firmada nele. Você vai ter que ter um foco no Senhor. Você vai ser uma pessoa que seja determinada e ousada, da mesma forma como Deus quer, como Caleb foi, como Josué foi, você vai ter que ser também. E todos os dias tem que ser assim. Todos os dias tem que ser assim. Todos os dias a comunhão, a unidade com o Espírito Santo, todos os dias estar se relacionando com a palavra do Senhor. Isso vai trazer entendimento, convicção, certeza, fé, porque a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Já foi. Receita para o sucesso. Você chega lá e bateu com a palavra, sucesso. Mas tem que ir onde? Praticar. Todos os dias aqui, ó, na sua mente. Você olhou para a dificuldade, você não recua, você dá de frente. Você olha, você não recua, você se mantém firme, perseverante, positivo. Pode ser a circunstância que for, você se mantém humilde. Humildade, como eu falei, é temendo a Deus. Porque se você se mantém temendo a Deus, com o coração inclinado para Ele, disposto a servir a Deus e fazer aquilo que Ele te chama, o teu chamado, Ele vai estar te recompensando. Ele vai estar lhe recompensando com riqueza, honra e vida. Amém? Amém, igreja? Agora, para o segundo tópico, que é: mantenha o foco em seu propósito. Todo mundo aqui tem um propósito, todo aqui tem um sonho, uma meta? Levanta a mão. Tem? Você acha difícil esse propósito? Você alcançar ele? Acha difícil? Falei para você, mas acha difícil assim, Bruno. Aí, de quando aparecem umas coisas assim, estou sem dinheiro, estou sem aquilo, estou sem isso, sem isso, aí trava tudo, aí meu irmão, só a misericórdia do Senhor para me conseguir vencer naquela área, viu? Não é verdade? Mas você vai desistir do seu propósito? Não. E eu posso analisar uma coisa muito interessante na palavra, que em Gênesis 37, a partir do versículo 7, sobre a história de José. José foi um homem que penou, ele foi um homem que sofreu muito. Que todo mundo aqui conhece a história de José, né? Ele foi um homem desprezado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi muito humilhado no Egito. Mas ele desistiu do propósito dele? Não. E você sabia que ele sabia o propósito dele? Todo o sonho que José tinha, acontecia. E se você for analisar isso, em Gênesis, quando o Senhor fala uma coisa muito interessante aqui, descrevendo sobre José, uma coisa muito top, no versículo 7, Gênesis 37, versículo 7, fala bem assim, ó: eis que estavas atando molos, que quer dizer o fecho de trigo. Aí, no meio do campo, então vi que meu molho, quer dizer o fecho, se levantava. Então vi que meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos, quer dizer que é o fecho, rodeava e se inclinava diante do meu molho. Quer dizer, quando ele fala que um dele estava no centro e se levantava e os outros se inclinavam, quer dizer que os irmãos dele iam ter reverência, iam ter respeito sobre ele. Naquele momento ali, os irmãos de José não respeitavam ele de maneira alguma, desprezavam ele, ele era como nada, porque o pai dele era muito mais achegado a José do que aos outros irmãos. E se você for ver a história dele, como foi de honra, ele se manteve firme, focado no propósito, que ele passou pela prisão, ele foi escravo de Potifar, não foi? Depois foi humilhado porque o Potifar pensou que ele estava querendo
queria se relacionar com a esposa dele, só que na verdade era o contrário, foi a esposa dele. Aí ele foi para a prisão, se manteve, ficou na prisão, ficou preso por lá, foi humilhado, mas Deus, a partir daquele momento, ele se manteve firme e focado no seu propósito. O que eu falo para a igreja é: igreja, meus irmãos, independente de qual seja a dificuldade que você está tendo naquilo que você quer para você obter o seu propósito, ou o seu sonho, a sua meta, jamais desista. E qual seja ele no seu propósito no Senhor, em ganhar almas e servir, se mantenha focado, se mantenha determinado e perseverando. Porque ele se manteve focado e determinado no propósito que Deus havia mostrado em sonho, que ele ia ter uma recompensa, ele ia ser levantado como governador de toda a terra do Egito. E Deus honrou isso. Mas ele passou pela dificuldade, ele passou pelas circunstâncias negativas, passou, mas ele se manteve o quê? Perseverante, se manteve firme, se manteve determinado no seu propósito. E quando você se mantém firme no seu propósito, a certeza de vitória é certa, porque Deus vai te honrar, Ele vai fazer aquilo que você mais deseja acontecer na sua vida. Ele vai fazer acontecer, porque você está perseverando naquilo que Deus quer. Deus vai estar te honrando naquilo que você quer. Fale: Deus, Ele vai me honrar naquilo que eu quero. Amém? Amém? Então, que você venha estar refletindo. Quais são as circunstâncias? Você está se dominando na sua mente, no propósito de Deus? Você está realmente fazendo aquilo que Deus propôs para você? Ou você está recuando? Você está se colocando com o pé atrás? Você está olhando a dificuldade e esqueceu o propósito? Porque a partir do momento quando você esquece o propósito, não há como você ter recompensa no Senhor. Porque você está esquecendo o maior presente que Deus te deu. Primeiro é a salvação, e o segundo foi o propósito de você trabalhar na obra dele, o propósito de você reinar em vida, o propósito de você ser ganhador de almas, um propósito de você ser pessoa que realiza a vontade que Deus quer. Pense, a palavra do Senhor fala em Provérbios 11:30 que sábio é aquela pessoa que o quê? Que ganha almas. Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que se domina, uma pessoa que tem visão do seu futuro, uma pessoa que está focada no seu propósito. Seja pujante e seja determinado no seu propósito para a glória do Senhor.